Olá galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um pilar importantíssimo para que eu consiga ter sucesso no programa de emagrecimento. Na verdade, o programa de emagrecimento, para que as pessoas entendam, ele consiste no ajuste de 4 pilares: o pilar do exercício, a alimentação, o sono, o intestino e teria mais um ainda que é a cabeça. O processo de emagrecimento começa na cabeça. Se a pessoa não tiver pronta para poder entrar no processo, nada vai acontecer. Então são os 4 pilares iniciais, que é o sono, a alimentação, preciso ter o exercício e o intestino funcionando. É no intestino que é feita toda a absorção dos nossos nutrientes, então ele precisa estar ajustado. Mas vamos falar hoje sobre o sono. O sono tem um papel extremamente importante e fundamental para o processo do emagrecimento. Sabendo disso, eu preciso conhecer as etapas do sono. Qual sono eu consigo otimizar o GH? Qual sono eu consigo reduzir o cortisol? Quais os aminoácidos que eu posso utilizar que são mais indutores do sono? Conhecendo isso, vocês vão ver como é fácil e simples ter sucesso num programa de emagrecimento. Muitas vezes o programa não tem sucesso porque as pessoas se baseiam basicamente em 2 pilares. Fala-se às vezes do exercício, que muitas vezes não é nem exercício, é simplesmente atividade física, que é diferente do exercício. E fala-se também às vezes do controle alimentar. Mas esquece de falar do sono, que a gente vai falar hoje que ele é muito importante, e do intestino também, que é nele que é feita a absorção de todos os nossos nutrientes. Então ele precisa estar muito ajustado. Então entendendo o sono fica fácil. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema de sono, ansiedade, alto nível de estresse, vai ter necessariamente a quantidade de cortisol mais elevada. Então vai subir o cortisol, vai subir a adrenalina, vai subir a neuroadrenalina. E isso faz com que a quantidade de glicose circulante aumente. Se aumenta a glicose circulante, eu aumento a quantidade de insulina. Insulina faz lipogênese. Além disso, tem 2 hormônios que são reguladores da fome e do apetite, que chama-se leptina e grelina. A grelina é o responsável pela fome, a pessoa que está com fome, e a leptina é responsável pela sensação de você estar nutrido. Então, como o cortisol está alto, a quantidade de grelina vai estar acima da leptina. Então as pessoas vão ter aquela vontade de estar comendo sempre. O cortisol, vale lembrar que ele tem um papel importante no nosso corpo. Ele é o hormônio do alerta, só que em grande quantidade ele acaba sendo maléfico. Então você já deve ter ouvido falar no triptofano, que é um aminoácido que ele vai, uma vez formado, ele passa pela barreira encefálica e carrega 2 neurotransmissores que são a melatonina e a serotonina, que são responsáveis pelo ciclo do sono e sensação de bem-estar e prazer. Então, com a melatonina, eu vou conseguir potencializar as 2 fases mais superficiais do sono, que seria a fase 1 e a fase 2. E, consequentemente, eu atingindo essas 2 fases, eu vou atingir a fase 3 e o sono REM que eu vou restaurar. Então, é necessário que eu consiga ter bem formado essas 2 fases iniciais. Então, galera, o sono é extremamente importante. Então, como potencializar isso? Por exemplo, uma pessoa que tem uma insônia e está sem dormir, tem dificuldade para dormir. Eu falo para vocês que, com a programação de precisão de exercício bem elaborado, na frequência certa, na zona certa, na intensidade correta, vocês conseguem reduzir essa ansiedade e regular o sono. Eu vou dar um prazo até extenso. De 12 a 15 dias você consegue estabelecer isso aí. Geralmente é muito antes. Mas eu estou falando já um prazo bem estendido para vocês saberem que o quanto é importante quantificar cada fase dessa. Então, o exercício físico é diferente da atividade física. Eu não posso simplesmente fechar a boca, como as pessoas pensam, para poder ingerir menos calorias. Então, não é assim. Eu já falei sobre a questão do jejum anteriormente. Então, entendendo esse processo,
Sabendo otimizar as 4 etapas, vocês vão ver como é fácil conseguir emagrecer qualquer pessoa. Eu falo de 12 a 30 quilos num período curto de 60 a 70 dias. Ok? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.